Paz do Senhor, amados, sejam todos bem-vindos a este canal. Nesta oportunidade nós vamos meditar em Mateus 24, 13. Vou repetir. Vamos fazer uma homilia com base na leitura de Mateus 24, 13, que diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, quase todos os dias a gente diz isso. Os pregadores, sejam qual for o sermão que estiverem pregando, mas geralmente a gente ouve: Irmãos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Na discussão entre arminianos e calvinistas, é comum os arminianos jogarem isso na cara dos calvinistas e disserem: olha, só é salvo quem perseverar até o fim. Aí os arminianos jogam nos calvinistas. Quem é que será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, os arminianos, eles pegam esse texto e usam a seu favor para dizer que o salvo pode perder a salvação, caso ele não persevere até o fim. Mas eu trouxe esses exemplos, mas na verdade esse vídeo, a proposta dele não é trabalhar a discussão entre calvinistas e arminianos. Apenas eu trouxe esses exemplos para você ver que esse versículo ele está no nosso dia a dia e ele faz parte de várias discussões. Mas eu vejo que ele pouco é citado dentro do contexto dele. Ele é muito citado, como eu já falei, nas discussões entre arminianos e calvinistas. Às vezes no nosso dia a dia, a gente aconselha um irmão que às vezes está fraco na fé, e a gente diz para o irmão: irmão, persevere. Se você perseverar até o fim, você será salvo. E está certo. Quem perseverar até o fim é que será salvo. Mas, como eu já falei, poucos sermões eu já ouvi, se é que eu já ouvi algum sermão contextualizando este versículo. E a proposta minha neste vídeo é considerar essas palavras que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A proposta desse vídeo aqui é contextualizar este versículo, ou esta fala de Jesus Cristo. Vamos lá. Por que Jesus Cristo disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo? Primeiramente, meu irmão, esse versículo, se eu te perguntar para quem ele se aplica, ora, você vai dizer se aplica para a igreja, porque você mesmo usa este versículo a teu favor. Quando você vai aconselhar um irmão, você usa esse versículo e diz: meu irmão, aquele que perseverar até o fim será salvo, está escrito. Logo você entende que esta palavra é para você, é para mim, é para nós cristãos. Da mesma forma, aqueles que vão discutir, os arminianos que vão discutir contra os calvinistas, eles usam este versículo porque eles entendem que aqui nós temos uma orientação para a igreja. Nós temos aqui uma orientação para a igreja. Repito, amado, nós temos nesta palavra uma orientação para a igreja. Mas, como eu já falei, são poucos os que param para pensar o que Jesus Cristo realmente estava dizendo, ou por que Jesus Cristo disse essas palavras. Ora, para nós entendermos que esse versículo não é difícil de se entender, mas ao mesmo tempo ele fica oculto se não entendermos o contexto. Mas para entendermos por que Jesus falou isso, nós temos que ver o que foi que ocasionou ele dizer isso. Ora, nós estamos onde? No capítulo 24 de Mateus. O capítulo 24 de Mateus traz o quê? O sermão profético, que descreve o princípio das dores. Eu já falei em outro vídeo que este tema, o princípio das dores, na tradição judaica, no Talmud, os judeus, para eles, o princípio das dores, eles completam mais, está em foco o princípio das dores do Messias. O que Jesus estava descrevendo aqui no capítulo 24, eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, tá bom?
Se vocês permitirem, eu vou ler. Vamos lá, o princípio das dores. Olha lá, o princípio das dores. Mateus 24, 6 em diante. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui eu completo, das dores de parto do Messias. O autor aqui não disse dores de parto do Messias, mas eu estou completando porque eu sei que Jesus está falando aqui das dores de parto do Messias. E sei por quê? Porque o conteúdo desse discurso é o mesmo apresentado pelos judeus no Talmud, nos tratados judaicos, as coisas que caracterizam esse discurso aqui profético de Jesus, ele tem paralelos. Por exemplo, no livro de Enoque, no Apocalipse de Baruque, no quarto livro de Esdras, e assim por diante. Quem conhece a tradição judaica, principalmente a apocalíptica judaica, sabe que Jesus está falando de conformidade com a apocalíptica judaica. Então, o que Jesus está descrevendo aqui são as dores de parto do Mashiach. O que está em foco é as dores de parto do Mashiach, meus queridos. Então, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, começa aqui, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem são esses que serão atormentados? Judeus? Não, cristãos. Cristo está falando aqui, ele está discursando para os seus discípulos. Será, professor? Sim, eu vou lhe provar. Me dê um tempo para me mostrar bem aqui. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Oxente, quem estava ouvindo Jesus ali? Apenas os discípulos, em particular. Dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus aqui, ele estava respondendo, o discurso de Jesus é uma resposta à indagação dos seus discípulos. Logo, o discurso de Jesus aqui é para a igreja, é para mim, é para você. Repito, o discurso escatológico de Jesus, ele foi dado como uma resposta à indagação dos seus discípulos. Porque eles chegaram e disseram: diz-nos, quando serão essas coisas, e que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a discorrer o seu discurso, e Jesus estava pregando apenas para os discípulos. Jesus não estava trazendo o discurso para a nação de Israel. É bem verdade que a nação de Israel está envolvida no discurso, mas Jesus estava respondendo a pergunta ou as perguntas dos discípulos. Então, o discurso de Jesus, ele é uma resposta à indagação ou indagações dos discípulos, que é a igreja. Então vamos aqui para o versículo 8 de novo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, e matar-vos-ão. Quem? Jesus estava falando para os discípulos ali, Pedro, Tiago e João. Jesus estava dizendo para eles, como representantes da igreja, que nesse tempo estará, no tempo da tribulação, essa igreja, ela estará aqui na terra, e Jesus estava dizendo isso para a igreja. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos de quem? Dos discípulos. Aqui ele está falando para a igreja. Jesus está falando para Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João são as colunas da igreja. Pedro e Tiago e João são os primeiros, aqui no caso, representantes da igreja. Esse discurso, você não pense que ele foi endereçado apenas para eles três, mas para toda a igreja. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nós chegamos no cerne, no ápice da nossa homilia. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Vamos lá, mas aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim de quê? Pergunto você, aquele que perseverar até o fim, perseverar até o fim de quê? Da tribulação descrita por Jesus aqui. Olha, Jesus, ele descreveu momentos de agonia para o seu povo. Veja bem o que Jesus falou, versículo 9 em diante. Ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes ou de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui entra a apostasia da igreja, ou na igreja. É o que Paulo disse, isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia, que está em foco a apostasia na igreja nos últimos dias. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então aqui Cristo está descrevendo tribulação sobre a igreja. Mas aquele que perseverar até o fim, ou seja, até o fim do que Jesus está dizendo aqui, das perseguições, aquele que aguentar a pressão, aquele que suportar a tribulação, aquele que não negar o nome de Jesus, aquele que não esfriar no amor, aquele que não odiar o seu irmão, aquele que aguentar a pressão de todas as gentes por causa do nome de Jesus, esse será salvo. É este que será salvo, meu irmão. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Pré-tribulacionista, você pode se estribuchar, você pode correr para um lado, para o outro, você pode dizer o que você quiser, mas você não vai convencer ninguém de que esse discurso aqui não é para a igreja. Esse discurso aqui é para a igreja. Dê seus pulos, dê seu jeito, faça suas manobras teológicas, faça seus disparates, use de sua desonestidade intelectual, mas eu quero lhe dizer que Mateus 24, versículos 9 a 13, é um discurso escatológico para a igreja dos últimos dias. Eu não vou entrar aqui na discussão entre futurismo e preterismo. O preterismo, ele diz que isso aqui tudo já se cumpriu. Aqui Jesus tem em foco as perseguições contra a igreja, ali antes da queda de Jerusalém. E eu não vou dizer que assim não seja, porque a profecia ela não abarca apenas um período, uma época, uma coisa. Eu não vou dizer que isso não é. Eu até concordo que aqui nós temos dois picos. Primeiro cumprimento do sermão escatológico de Jesus, ele se cumpriu. O primeiro cumprimento está na história. Essa perseguição, de fato, ela teve o seu cumprimento preliminar, ali na perseguição, tanto na perseguição dos judeus contra os cristãos novos, contra aqueles que tinham saído do judaísmo para aceitar Jesus, como também está em foco as perseguições romanas contra os cristãos ali no primeiro século. Historicamente é isso, mas do ponto de vista profético, futurista, está em foco aqui a perseguição contra a igreja nos dias do anticristo. Ora, meu irmão, pare e pense comigo. Até mesmo os pré-tribulacionistas, muitos deles admitem que de uma forma preliminar nós temos aqui as primeiras perseguições contra os cristãos no primeiro século. Ora, agora analise.
Se historicamente, olhando para o passado, há 2000 anos atrás, se historicamente os perseguidos aqui são cristãos, são a igreja, então é um disparate eu pegar e tirar a igreja de cena no futuro. Ora, se historicamente, se aqui está em foco a perseguição histórica contra os cristãos, vindos da parte dos judeus, ali nos dias de Paulo, ali nos dias dos apóstolos, ali narrada em Atos dos Apóstolos e nos dias de Paulo, se está em foco também as perseguições de Nero contra a igreja, ora, se está em foco aqui, historicamente, a igreja, no discurso, tem que profeticamente também ser a igreja. Se no passado nós conseguimos ver que a igreja, no futuro, nós também somos obrigados a ver a igreja. É uma incoerência eu dizer assim, não, mas aqui, antes da destruição de Jerusalém, esse discurso aqui, ele encontrou um cumprimento na igreja. Não, mas aqui esse discurso aqui, ele não visualiza a igreja, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não, aqui esse discurso de Jesus, ele terá seu cumprimento depois do arrebatamento da igreja. Aqui não está em foco a igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, pare de desculpa. Pare de desonestidade intelectual. Pare com isso. Você, meu irmão, pré-tribulacionista, deixe de ser desonesto. A Bíblia não ensina o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Isso é coisa da sua cabeça. Você está seguindo John Nelson Darby. Você está seguindo os irmãos de Plymouth. Você está seguindo os irvingitas. Você está seguindo uma teologia que nasceu nos Estados Unidos e que foi propagada pela Bíblia de Estudo Scofield. E aí depois vem a Bíblia Pentecostal, que ajudou também a propagar. Você está seguindo uma doutrina que é desconhecida totalmente da história da igreja por 18 séculos e 30 anos. O que está em foco aqui é a igreja. Vamos lá? Continuando a nossa homilia. Mas aquele que persevera até o fim, ou seja, aquele que persevera até o fim da perseguição, esse será salvo. Isso é válido para a perseguição ali, que acabou na destruição de Jerusalém do templo no ano 70, como é válido também para a perseguição que acontecerá contra o povo de Deus nos últimos dias. Está em foco em ambos os casos a igreja, meu querido. Ok? Está em foco a igreja. É verdade, vou aqui te dar aqui mais uma colher de chá para você achar que eu não estou mentindo. A partir dos versículos 15, olha, nós temos a perseguição contra a igreja, dos versículos 9 a 13. Mas a partir do versículo 15, olha o que diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que essa abominação aqui é uma estátua do anticristo no templo. Ora, se é uma estátua do anticristo, eu não vou nem entrar aqui no detalhe se é ou não é. A questão é que, de acordo com o pré-tribulacionismo, nós temos aqui o sermão profético para o fim dos dias. Ora, sendo essa estátua a imagem do anticristo, logo o anticristo está na terra, certo? Mas o que acontece? Quando, pois, virdes, quem é que vai ver isso? A igreja. A mesma igreja. Olha, quem é que vai ver? Olha, quando, pois, virdes, quem é que vai ver? Com quem é que Jesus Cristo está falando aqui? Com a igreja, com os discípulos. Esses que vão ver, é os mesmos que Cristo disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que aguentar a pressão, que verá também a manifestação do anticristo. Aquele que aquele que perseverar até o fim, esse mesmo que atravessará a tribulação, a pressão das nações, esse mesmo verá o quê? A abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quem que está no lugar santo, que ele entenda. Então, olha aqui o recado para a igreja. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui, meu irmão, eu quero te informar, até de acordo com Flávio Josefo e Eusébio Cesareia. Eusébio Cesareia viu nessas palavras a fuga dos cristãos
que antes de Roma cercar Jerusalém totalmente, cercar todas as portas, todos os muros, Eusébio de Cesareia diz que eles receberam uma revelação de Deus para fugirem antes do cerco. E diz a história, segundo Eusébio de Cesareia, que nenhum dos cristãos pereceram quando Roma destruiu Jerusalém. Por quê? Porque eles fugiram antes. Antes de Roma cercar totalmente os muros de Jerusalém, antes de cercar totalmente, diz Eusébio de Cesareia que os cristãos receberam um sinal, e até baseados nessa profecia aqui, diz que eles deram no pé, fugiram, todos os cristãos fugiram dali, e apenas os judeus foram massacrados por Roma. É daí que, exatamente de acordo com a história, com Eusébio ainda, ele vai dizer que é por causa disso aí que os judeus, é mais um motivo de eles considerarem os cristãos como covardes, porque deixaram eles lá no cerco sozinho e deram no pé e fugiram. Chamam os cristãos de traidores. É depois da queda de Jerusalém que se deu, de fato, a real separação entre judeus e cristãos. Eu quero que você saiba disso. É depois da queda de Jerusalém que de fato se deu a real separação entre judeus e cristãos. Antes, judeus e cristãos eram até certo ponto confundidos. Ainda que cristãos, eles tinham divergências com os judeus, mas eles viviam ainda de uma certa forma unidos. Mas no cerco romano contra Jerusalém, os cristãos fugiram da Judeia para a cidade de Pela, no deserto. E é isso que historicamente está em foco aqui, ó. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Que dias? Nos dias da tribulação sobre Israel. Aqui está em foco agora, querido, dos versículos 15 até onde eu estou lendo, está em foco o cerco romano contra Israel. E profeticamente nós temos aqui o cerco do anticristo, a pressão do anticristo contra a nação de Israel. Está em foco, guarde bem, está em foco aqui, uma tribulação contra o povo judeu na terra da Judeia. Essa tribulação descrita aqui, querido, veja bem, não é uma tribulação que está visualizando toda a terra, mas apenas a terra da Judeia. Está em foco a tribulação apenas contra os judeus. E os cristãos que estiverem lá, eles são orientados por Cristo. Isso serve tanto para o passado como para o futuro. A orientação de Cristo para os cristãos. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No sábado por quê? Porque eles estavam na terra de Israel. No sábado por quê? Porque no dia do sábado todos os portões de Jerusalém eram lacrados, fechados. E o que Jesus falou foi o seguinte: orem para que a vossa fuga não aconteça no dia do sábado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se acontecer no dia do sábado será muito ruim. Talvez vocês não conseguirão fugir. Por quê? Porque as portas de Jerusalém todas eram fechadas. Todas as portas de Jerusalém eram fechadas ali no sábado, de sorte que ninguém entrava e nem saía. E exatamente não aconteceu no dia de sábado. E é por isso que deu tempo os cristãos fugirem. Quem lê a obra de Flávio Joséfo diz que Vespasiano houve, eu não lembro bem, mas eu li, mas houve alguma coisa lá que fez com que Vespasiano atrasasse o seu cerco. E foi exatamente isso que deu tempo com que os cristãos saíssem da cidade. E quando ele veio, cercou e não teve mais condição de judeu nenhum sair. E tiveram que ser massacrados. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. No inverno, já sabe, era muito ruim a sua fuga. No inverno, lá é um lamaçal total, na terra da Judéia. Porque haverá então grande aflição, ira, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. É claro que o pré-tribulacionista ele vai ver aqui
nessas palavras, a grande tribulação final. Por quê? Porque está dizendo aqui, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Mas lembre-se, isso aqui historicamente aponta para o cerco romano contra Israel. Profeticamente, para a desgraça que se abaterá sobre a nação de Israel nos dias do anticristo. Mas é interessante que os cristãos que morarem ali na Judeia, a igreja que estiver ali na Judeia, ela é orientada a fugir daqueles dias. A igreja que estiver habitando na Judeia nos dias do anticristo, prestai bem atenção, ela recebe a orientação de Cristo para fugir. Se estiver no monte ou se estiver no campo, não volte à cidade, de lá mesmo dê no pé. E diz mais, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos aqui? Meu querido, os escolhidos aqui, no grego, eklektoi. Escolhidos no grego, eklektoi, são os discípulos. Veja, Israel só não foi totalmente dizimado nos dias do Império Romano, porque havia dentro de Israel pessoas que aceitariam a Jesus Cristo, como de fato aceitaram. Israel só não foi destruído porque Deus, ele é presciente e sabia que ali muitos eram escolhidos e iriam aceitar ao Filho de Deus. É por isso que Israel não foi dizimado, por causa dos escolhidos. Tinha escolhidos ali no meio, assim como hoje em Israel tem escolhidos. Ainda não aceitaram Jesus. A sua escolha ainda não é válida, mas eles aceitarão. E no dia que eles aceitarem Jesus, serão de fato escolhidos. Nos dias do anticristo, muitos judeus apostatarão, mas muitos serão escolhidos e aceitarão a Jesus Cristo. Mas por causa dos escolhidos foram abreviados aqueles dias. Então o que nós temos aqui, queridos, vou continuar. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Enganariam até quem? Os escolhidos. Onde é que esses escolhidos estão? Profeticamente falando agora. Onde é que esses escolhidos estão? Nós temos aqui um sermão, já lhe falei, ele teve um cumprimento no passado, mas terá um cumprimento no futuro. Então você vê o seguinte, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Ora, se enganariam até os escolhidos, é porque escolhidos estavam ainda lá no meio. Profeticamente é isso aqui. Então, a igreja, ela estará não só aqui na terra, mas a igreja, ela estará presente ali na terra de Israel, na Judeia, quando o anticristo estiver oprimindo. Porque aqui está aqui, ó, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Para quem é que Jesus predisse isso? Para Pedro, Tiago e João. O sermão aqui continua e é endereçado para Pedro, Tiago e João, endereçado para a igreja. Portanto, se vos disserem, eis aqui que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você sabe que quando o relâmpago reluz, todos veem. Quando o relâmpago aparece, todos veem. Assim como o relâmpago é visível para todos, assim também a vinda de Cristo, queridos, será visível para todos. Aqui cai por terra a teoria pré-tribulacionista, teoria mentirosa, que diz que Cristo virá secretamente. Isso é antibíblico. Eu posso dizer que isso é uma heresia. Me mostre pré-tribulacionista, me mostre, você está sendo desafiado agora. Me mostre na Bíblia Sagrada um só versículo que diga que Cristo vem de forma secreta. Ao contrário, Cristo ele está refutando o pré-tribulacionismo e dizendo, olha o que Cristo diz. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, que em Cristo, não saiais. Por que no deserto? O deserto é isolado, porque
Os judeus, eu quero que você saiba, havia uma tradição em Israel e ainda há, que o Messias, quando aparecer, ele não aparecerá de repente para todos, ele aparecerá em lugares secretos. Uns dirão, olha, o Messias está no deserto. Outros dirão, o Messias está no interior da casa. Outros dirão, o Messias está no templo. Jesus, ele confrontou essa vinda secreta. Isso aí chama-se vinda secreta. Dizer que o Messias aparecerá só no deserto, que o Messias aparecerá apenas no interior da casa, que o Messias aparecerá apenas no templo, que o Messias estará apenas lá no Monte das Oliveiras. Não, isto é vinda secreta. E Jesus combateu e ele comparou a sua vinda com um relâmpago. Assim como o relâmpago, quando aparece, é visto por todos, clareia, ilumina, não é escondido, assim será a sua vinda. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Assim como onde existe um cadáver, e ele é descoberto pelos abutres que voam sobre, todo mundo sabe que existe uma carniça. Por quê? Não é porque estão vendo ela, mas porque vê logo os abutres rodando e eles se aproximam. Assim como um cadáver é visível por causa dos abutres, assim também a vinda de Cristo será visível. Assim como o cadáver é detectado por causa dos abutres, por causa dos urubus, assim como também a carniça é sentida, a carniça é descoberta, a carniça se torna notória por causa dos urubus, assim também, querido, a volta de Cristo será notória, será clara. Os pré-tribulacionistas estão lhe enganando, dizendo que Cristo vem de uma forma secreta e depois visível. Isso é mentira. Eu tenho que dizer nessas palavras, isso é mentira, é uma mentira, isso é antibíblico. Vamos continuar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Está em foco aqui o arrebatamento da igreja. Veja, os quais ajuntarão seus escolhidos, ou eleitos, no grego eklektoi, desde os quatro ventos. Dos quatro ventos de quê? Da terra, ó, de uma a outra extremidade dos céus. Eles serão reunidos das quatro dimensões da terra e elevados às quatro dimensões dos céus. Está em foco aqui o arrebatamento da igreja, querido. E esse arrebatamento acontecerá quando, meu querido? Olha o que diz o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, é só depois da grande tribulação descrita por Jesus, que Cristo vem reunir os seus escolhidos, que enviará os seus anjos, com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos. É só depois da tribulação que acontecerá o arrebatamento da igreja. E não venha você, pré-tribulações, dizer que os eleitos aqui é a nação de Israel. Isso é um embuste, é uma interpretação forjada. No Novo Testamento, o termo eleitos, do grego eklektoi, no Novo Testamento, a expressão eleitos sempre é usada para a igreja, para os cristãos. Ah, mas os eleitos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é uma coisa, estou falando é no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento os eleitos é válido o argumento que são os judeus, são Israel, então também por igual modo, por que não é válido, e com certeza é válido, que o termo eleitos no Novo Testamento é apenas os cristãos? E principalmente aqui nos evangelhos, eu desafio você a me mostrar onde é que a expressão eleitos ou escolhidos aponta para a nação de Israel. Eu estou desafiando aqui um pré-tribulacionista a me provar, contextualizado, me diga, me prove biblicamente onde é que a palavra eleito ou escolhido no Novo Testamento é usado para a nação de Israel. Me prove.
Me prove que aqui no capítulo 24 de Mateus, o termo eleito é a nação de Israel, é a igreja. Outra coisa, essa expressão, aquele que perseverar até o fim será salvo, é óbvio que está dentro de um contexto de tribulação. É só você ler em Mateus 10, 22, ok? Mateus 10, 22, que é um pequeno sermão profético também, que teve seu cumprimento no primeiro século e também vai ter seu cumprimento no futuro. Eu vou ler aqui para você, querido. Mateus 10, 22. Vamos lá? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é a mesma coisa que nós lemos em Mateus 24, 13. Aí você vê também Marcos 13, 13. Aí você vê também Lucas 21, 17 a 19, que o fraseado é diferente, mas é a mesma coisa. Fala de perseguição contra a igreja. Então eu quero dizer aqui para você, sem medo de errar. Eu não tenho medo de o meu nome ser riscado do livro da vida pelo sermão que eu estou pregando agora. Porque eu não vou perder a minha salvação pela verdade que eu estou dizendo. Eu não vou perder. Não tenho medo de ter o meu nome riscado do livro da vida porque eu estou falando a verdade. O sermão aqui que eu acabei de ler, essa homilia aqui, ela traz à baila a igreja dentro de um contexto de tribulação, quer seja historicamente, quer seja profeticamente. Se você gostou desse vídeo, querido, propague ele, propague o meu trabalho, dê o seu like, faça a sua inscrição, ok? Que Deus possa nos abençoar agora e para todo sempre. Amém.